Passemos agora ao próximo ponto da pauta, referente à deliberação sobre os processos submetidos à apreciação da diretoria. Por favor, senhora Ana Mota, o chamamento aos processos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O primeiro item da pauta é o processo número 00058-043775/2016-80. Assunto: instauração de audiência pública sobre o edital e os respectivos anexos e referentes às concessões de serviço público para ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos internacionais Salgado Filho, localizado em Porto Alegre, deputado Luiz Eduardo Magalhães, localizado em Salvador, e Ercílio Luiz, localizado em Florianópolis, e Pinto Martins, localizado em Fortaleza. Diretor-relator, José Ricardo Botelho. Por favor, diretor-presidente, a leitura do seu relatório. Trata-se de processo preparatório da 4ª rodada de concessões do Aeroporto Internacional Salgado Filho, localizado no município de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Aeroporto Internacional de Salvador, deputado Luiz Eduardo Magalhães, localizado no município de Salvador, estado da Bahia, Aeroporto Ercílio Luz, localizado em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, e Aeroporto Pinto Martins, localizado no município de Fortaleza, no Ceará, por hora apresentada à diretoria para deliberação e aprovação das minutas de edital e de contrato, que serão levados à participação da sociedade, como manda o texto constitucional, por meio de audiência pública, conforme determina o artigo 11 do Decreto 7624, de 24 de novembro de 2011. A inclusão dos aeroportos supracitados no Programa Nacional de Desestatização, PND, foi recomendada pelo Conselho Nacional de Desestatização, CND, cuja competência é fixada na Lei 9491, de 9 de setembro de 97, e no Decreto número 2594, de 15 de maio de 1998. A iniciativa constitui ainda uma nova etapa do Programa de Investimento em Logística 2015-2018, com o escopo de ampliar a infraestrutura, melhorar a qualidade dos serviços, trazer mais inovação e experiência de operadores internacionais, incentivar o turismo, aperfeiçoar o transporte de cargas e criar novos hubs regionais por meio das concessões dos aeroportos. As diretrizes específicas do governo federal a serem contempladas na elaboração do processo licitatório da 4ª rodada de concessões foram comunicadas pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, SAC-PR, à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, por meio de ofício, e destacam-se: item 1, considerar a situação patrimonial dos complexos aeroportuários objeto de concessão, conforme documento em anexo encaminhado. 2, estabelecer garantia de emprego até 31 de dezembro de 2018 aos funcionários da Infraero que forem definitivamente transferidos para as concessionárias em até 18 meses do início do estágio 3 da fase 1A. Observar diversos investimentos previstos no EVTEA, incluindo a construção e ampliação das pistas de pouso e decolagem. Estabelecer certas obrigações das concessionárias, como, por exemplo, a desapropriação de imóveis necessários à realização de investimentos ao longo da concessão. Estabelecer que os aeroportos de uma mesma região geográfica deverão ser concedidos para grupos econômicos distintos. Limitar a participação dos acionistas das concessões federais de infraestrutura aeroportuária vigentes nas regiões objeto dos leilões em questão a patamar inferior a 15% do consórcio e vedar o controle e a participação destes na governança das futuras concessionárias. Estabelecer o pagamento de 25% do valor da contribuição fixa a título de contribuição inicial como condição para a eficácia dos contratos de concessão. Estabelecer como requisito de participação no leilão a participação societária de operador aeroportuário equivalente a, no mínimo, 15% do consórcio licitante. A concessão de serviços públicos previstas no artigo
175 da Constituição Federal é regida pela Lei 8987, de 13 de fevereiro de 1995, que estabelece, dentre outras matérias, a política tarifária, os critérios de julgamento da melhor proposta e o conteúdo mínimo do contrato a ser firmado entre o poder concedente e a concessionária. As condições de exploração da infraestrutura aeroportuária pela iniciativa privada são reguladas pelo Decreto 7624 de 2011, que estabelece as regras destinadas a preservar a concorrência, a participação direta ou indireta de empresas prestadoras de serviços de transporte aéreo no capital do concessionário, as condições de manutenção do equilíbrio econômico e financeiro, a alocação de riscos e a modalidade do processo de licitação, entre outras. O Decreto 8517 de 2015, por sua vez, incluiu no PND os 4 aeroportos em questão e designou a ANAC como responsável pela execução e acompanhamento do processo de desestatização dos serviços públicos explorados nos aeroportos supracitados, enquanto a ASAC como responsável pela condução e pela aprovação dos estudos, projetos, levantamentos ou investigações necessárias para subsidiar a modelagem da desestatização desses aeroportos. A competência da ANAC para conceder a exploração da infraestrutura aeroportuária tem SPEC no artigo 8º, inciso 24 da Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005, transcrito abaixo. Cabe à ANAC adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento e fomento da aviação civil, da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária do país, atuando com independência, legalidade, impessoalidade e publicidade, competindo-lhe, dentre outros, conceder ou autorizar a exploração da infraestrutura aeroportuária no todo ou em parte. Aplicam-se ainda sobre as concessões a Lei 7565, de 19 de dezembro de 86, que dispõe sobre o CBA, e subsidiariamente a Lei 8666, de 93, que institui normas gerais para licitações e contratos com a administração pública. Em 27 de abril de 2016, a Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA, encaminhou a nota técnica número 8 de 2016, SRA-ANAC, que discorre minuciosamente sobre as disposições incertas nos documentos jurídicos que serão submetidos à audiência pública, razão pela qual passa a fazer parte integrante deste voto. É o relatório, senhores. Senhores diretores, algum comentário? Não? Voto com o relator. Ricardo? As minutas dos documentos jurídicos em questão, de uma forma geral, incorporam as exigências legais provenientes da Lei 8987 de 95 e do Decreto 7624 de 2011, assim como os resultados dos EVTEAs, as diretrizes políticas repassadas pela SAC e as determinações e recomendações pertinentes sempre do TCU. As minutas reproduzem também as disposições editalícias contratuais consagradas nas rodadas de concessões anteriores. Entretanto, trazem algumas inovações justificadas pela experiência adquirida e aprendida durante a gestão dos aeroportos já concedidos. As alterações produzidas nos documentos jurídicos da presente rodada estão detalhadas no quadro constante nas folhas 51 e 97 do processo. Abaixo, destacam-se algumas das relevantes modificações. A resolução número 6, de 26 de junho de 2015 do CND, não fez previsão à participação da Infraero no capital da Sociedade de Propósito Específico, SPE, que irá gerir cada aeroporto. Assim, os termos do edital referentes ao controle de capital foram simplificados e se encontram de acordo com os dispositivos da Lei de Sociedade por Ações 6404 de 1976. Da mesma forma, a possibilidade de participação de empresas aéreas no consórcio foi alterada. Na época de concessões passadas, essa participação era de 4%, o que significava uma participação na SPE de, no máximo, 2% do acionista privado em vista da Infraero. Nesta etapa, será mantida a proporção de 2% nas futuras concessionárias dos aeroportos a serem concedidas,
ressaltando-se a manutenção da regra de que sejam consideradas, para o cômputo desse percentual, a soma das participações de todas as empresas aéreas consorciadas. Cabe ressaltar ainda que está permitida a hipótese do operador aeroportuário com vínculo societário com a empresa aérea. Uma eventual vetação, em nosso entendimento, poderia afastar do certame operadores de aeroportos internacionais com implicações sobre a concorrência do leilão. Como a participação de empresas aéreas estrangeiras no mercado brasileiro é de pequena relevância, possíveis incentivos ao fechamento do mercado são considerados pouco prováveis, tornando preponderante o benefício associado ao aumento da concorrência. Ressalte-se ainda que, segundo o ordenamento jurídico vigente, operadores aéreos estrangeiros não podem realizar transportes aéreos domésticos no Brasil. Nesta etapa de concessões, está previsto o pagamento da contribuição fixa inicial, que corresponde ao montante inicial a ser pago pela concessionária, equivalente a 25% da contribuição fixa. No que se refere à viabilidade e execuibilidade da proposta econômica, reduziu-se, em relação à última rodada de concessões, a exigência em relação à instituição financeira declarante, exigindo-se a autorização de funcionamento pelo Banco Central do Brasil e patrimônio líquido mínimo de R$ 1 bilhão no último exercício verificável. O contrato da presente rodada de concessões traz importante inovação em relação aos contratos anteriores, ao permitir a realização pelas concessionárias de gerenciamento tarifário das tarifas de pouso, permanência e conexão. Devido, principalmente, a dificuldades operacionais, não está permitida a majoração das tarifas de embarque. O gerenciamento tarifário, realizado por meio de majoração e descontos tarifários, visa possibilitar ao operador aeroportuário melhor precificar a utilização da infraestrutura, notadamente em momentos de maior e menor demanda, potencialmente reduzindo sua capacidade ociosa e diminuindo o fluxo em momentos de maior saturação. O gerenciamento tarifário deverá ser efetuado de modo que o valor médio arrecadado de cada tarifa anualmente em cada aeroporto seja menor ou igual ao teto estipulado pela agência para aquela atividade. A fiscalização pela ANAC quanto ao cumprimento do teto tarifário será realizada anualmente. Eventuais excedentes decorrentes de valores tarifários médios superiores aos tetos estabelecidos pela agência serão compensados no reajuste subsequente, de modo a coibir práticas abusivas e que fogem ao objetivo proposto pelo gerenciamento tarifário. Há alterações importantes nas regras de reajuste e de revisão extraordinária. Foi efetuada alteração no texto para garantir que o reajuste ocorrerá apenas após a publicação do IPCA até o 5º dia útil subsequente. E o objetivo é permitir que o índice esteja demasiadamente impedir que o índice esteja demasiadamente defasado no momento do reajuste. No que diz respeito ao fator X, destaca-se que nas duas rodadas anteriores de concessão, este era reduzido nos primeiros anos, caso fossem concluídas de maneira tempestiva as obras obrigatórias da fase 1B. Naquela ocasião, a regra se justificava em vista da iminência de grandes eventos, como a Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas 2016. Com a inexistência de novos eventos que justifiquem a manutenção da metodologia anterior, o contrato atual retirou a aplicação diferenciada do fator X. Rejeitou-se ainda a possibilidade de se estabelecer um valor fixo para o fator X nos 5 primeiros anos da concessão. Com efeito, a combinação da evolução de produtividade negativa nos anos recentes dos aeroportos brasileiros da Infraero e o fato de que a aplicação de um fator X negativo pré-estabelecido nos primeiros anos de concessão não altera a equação econômico-financeira dos projetos, entende-se que é preferível não aplicar tal fator nos primeiros 5 anos de concessão, ou, equivalentemente, aplicar o fator X igual a 0 nos primeiros 5 anos. É importante mencionar uma diferença em relação aos contratos de Galeão e Confins, visto que os mesmos estabelecem um intervalo de menos 1,12% e 2,06% para os possíveis valores do fator X a serem aplicados entre o 6º e o 10º ano de concessão. O intervalo definido à época foi construído com base nos maiores e menores valores até então encontrados pela ANAC em estudos internos.
Quanto à revisão extraordinária, foram alteradas as regras referentes ao procedimento a ser observado para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, para incluir a previsão de que a contagem do prazo poderá ser interrompida caso se verifique que o pedido não foi adequadamente instruído e seja necessária a apresentação de informações complementares essenciais à análise. O propósito é evitar que o prazo de 90 dias previstos nos contratos anteriores não seja ultrapassado quando houver diligência necessária à instrução do processo. As regras pertinentes à composição das concessionárias, incluído controle societário, alteração de composição acionária e transferência da concessão, sofreram importantes alterações, tendo em vista a retirada da participação da Infraero nas futuras concessionárias. Assim, todas as menções a acionistas privados foram retiradas, entre outras adaptações de redação de todo o capítulo. Houve também modificações nas regras de restrição à composição acionária das concessionárias, em razão de diretrizes políticas. Nos primeiros 5 anos, não será permitida a participação como acionista de determinada concessionária de pessoas jurídicas que já detêm participação em outras concessionárias ou acionistas privados de concessionárias dos demais aeroportos concedidos. Após o transcurso desse prazo, elas poderão ser admitidas, desde que a ANAC se pronuncie favoravelmente. As limitações servem apenas para aeroportos situados em uma mesma região geográfica. O processo sancionatório, em especial no que se refere à sistemática de aplicação de multas, sofreu significativas intervenções. Em linhas gerais, adotou-se uma nova unidade de referência para efeito de definição dos valores das multas, que passou a ser um percentual de arrecadação. As principais infrações contratuais passaram a fazer parte de uma tabela descritiva das condutas e respectivas sanções, empreendendo maior objetividade no enquadramento e dosimetria da pena. Na nova sistemática, será possível a aplicação de advertência nos casos de infrações leves, quando houver admissão do cometimento de falta e comprovação de adoção das medidas necessárias à efetiva correção, exceto para as concessionárias reincidentes. Ainda em relação ao processo sancionatório, verifique-se a possibilidade de redução do montante de multa em 25%, caso a concessionária renuncie expressamente ao direito de recorrer da decisão. Tal inovação tem o condão de materializar o princípio constitucional da economicidade, na medida em que se estimula o encurtamento de processos e propicia recolhimento do valor de multa aos cofres públicos em curto prazo. As tabelas das tarifas nesta rodada de concessões foram ajustadas integralmente para refletir os valores que constam dos EVTEAs, os quais consideram os efeitos do parágrafo único do artigo 1º da medida provisória 714 de 2016, que extingue o adicional de tarifa aeroportuário, ATAERO, criado pela Lei 7920, em 89. Propõe-se a supressão do Plano de Ações Imediatas, PAI, substituindo-o por uma lista de ações essenciais, mas não exaustivas, com base nas experiências observadas no modelo bem-sucedido de melhorias e ações imediatas utilizado nas concessões dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília. Tal iniciativa permitirá, na visão da SRA, uma adequação rápida e efetiva das ações propostas à realidade do aeroporto. Tal assertiva está fundamentada na constatação de que a obrigatoriedade de apresentação do referido plano e sua avaliação, aprovação e acompanhamento se mostram ineficientes e muitas vezes inócuos, uma vez que essas ações de melhorias imediatas têm caráter dinâmico e exigem um modelo de implementação e acompanhamento o mais flexível possível. Com o objetivo de garantir investimentos ligados à percepção dos passageiros, algumas atividades essenciais estão previstas no contrato, como melhoria das condições de utilização dos banheiros e fraldários dos aeroportos, revitalização e atualização das sinalizações de informações dentro e fora do terminal de passageiros, disponibilização de internet Wi-Fi gratuita de alta velocidade em todos os terminais de passageiros, revisão e melhoria do sistema de iluminação das vias de acesso
de veículos aos terminais, estacionamentos de veículos, TPS, terminais de carga e outros setores que envolvam movimentação de passageiros e seus acompanhantes no lado terra do aeroporto, revisão dos sistemas de climatização, escadas rolantes, esteiras rolantes, elevadores e esteiras para restituição de bagagens e correção de fissuras, infiltrações, manchas e desgastes na pintura de parede, pisos e forros, inclusive áreas externas dos terminais de passageiros. Com relação ao anexo 10, capacidade do sistema de pistas, a área técnica informa que foram realizados ajustes em caráter de contribuição à constituição das cláusulas do anexo, em comparação ao anexo utilizado nas concessões anteriores, conforme orientações oriundas da nota técnica do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DECEA, anexa ao ofício número 96, SAC-PR. Conforme pode ser verificado nos anexos deste ofício, o diretor-geral do DECEA encaminhou o ofício número 2 à SAC, apresentando os valores estimados de capacidade de pista para melhorias para cada aeroporto considerado nesta rodada de concessões, após a análise das propostas de melhoria em infraestrutura a serem realizadas ao longo das concessões. Foram utilizados como parâmetros os estudos e a metodologia aplicada pelo Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea, CGNA do DECEA, levando em consideração ainda fatores de planejamento e fatores relativos às operações de pouso e decolagem. A SRA propôs que a audiência pública referente aos estudos de viabilidade da concessão dos aeroportos seja realizada pela SAC nos termos do Decreto 8517. Entretanto, se não houver perfeita harmonização das atividades da comissão designada para o recebimento e análise das contribuições e eventuais proposições, é provável que ocorram no final discrepâncias entre os estudos técnicos e os documentos jurídicos. Neste ponto, caso o colegiado corrobore o entendimento da área técnica por cautela, é recomendável que os dois órgãos, SAC e ANAC, estabeleçam protocolos de comunicação para contornar a probabilidade de divergências de entendimento. Em relação a este parágrafo, eu queria deixar claro que o diretor Juliano, juntamente com a assessoria, já vem tratando do protocolo junto com a SAC e a ANAC. Conforme disposição da Instrução Normativa do TCU número 27, de 2 de dezembro de 98, ao TCU compete acompanhar, fiscalizar e avaliar os processos de desestatização realizados pela Administração Pública Federal. No caso de processos de outorga de concessão de serviços públicos, a fiscalização dos processos ocorre por estágios, sendo que o primeiro estágio compreende a análise dos relatórios sobre os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, EVTEA, dos empreendimentos. Os EVTEAs aprovados pela SAC foram encaminhados ao TCU em 17 de dezembro de 2015, em atendimento à referida instrução normativa. Recebidos os estudos, a equipe técnica do Tribunal, Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Aviação Civil e Comunicação, analisou a documentação e convocou para reuniões representantes da SAC e ANAC, assim como os consultores responsáveis pela elaboração dos estudos. Nas oportunidades, algumas inconsistências e erros foram corrigidos e outras dúvidas esclarecidas. Em 20 de abril de 2016, o plenário do Tribunal de Contas deliberou sobre o primeiro estágio de fiscalização do processo de concessão, condicionando a publicação do edital de licitação à adoção das seguintes determinações. 1. Adoção de requisitos de habilitação que sejam tecnicamente adequados, imprescindíveis, suficientes e pertinentes ao objeto licitado. Inclusão dos EVTEAs no âmbito de discussão das audiências públicas. Inclusão na matriz de risco dos documentos jurídicos do processo de concessão, de esclarecimento em relação à necessidade de lei específica, municipal e estadual, para desafetação ou redução de limites das áreas de unidades de conservação necessárias às obras de ampliação do Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães, no município de Salvador, de acordo com o que dispõe o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, combinado com o artigo 22, parágrafo 7º, da Lei 9985 de 2000. Adicionalmente, o plenário determinou a inclusão
dos EVTs em audiências públicas para as próximas concessões de infraestrutura aeroportuária, com remessa dos estudos ao Tribunal de Contas, apenas após a consolidação e análise das contribuições advindas da audiência, e recomendou a reavaliação da amostra de empresas usadas no cálculo do parâmetro beta desalavancado dentro do cálculo do custo médio ponderado de capital, consideração no cálculo do WACC das condicionantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para a obtenção de financiamentos destinados a investimentos no setor de infraestrutura e logística. Revisão crítica do percentual de participação de capital de terceiros estimado para fins de cálculo do WACC, considerando, se possível, informações sobre a alavancagem histórica das empresas concessionárias do setor de infraestrutura, logística, que tiverem financiamentos concedidos pelo BNDES. Inclusão no edital de licitação de cláusula que dispõe expressamente que o concessionário deverá, preferencialmente, buscar absorver na contratação de seus quadros os empregados da Infraero, atualmente lotados no aeroporto, objeto deste processo de desestatização. E discussão nas audiências públicas sobre a necessidade de destinação dos recursos arrecadados a título de valor de outorga inicial para garantir a execução do plano de demissão voluntária da Infraero referente aos empregados daquela empresa lotados em aeroportos concedidos que não foram absorvidos pela respectiva concessionária. Em 25 de abril de 2016, tendo em vista as determinações e recomendações feitas pelo Tribunal e o Tribunal de Contas nos acordos relativos ao primeiro estágio de fiscalização do processo de concessão, foi encaminhado o ofício número 124 da SAC-PR, complementando o ofício anterior com as seguintes diretrizes. Incluir na minuta de edital de leilão cláusula que dispõe expressamente que o concessionário, na seleção de quadros de empregados, deverá dar preferência dentre os candidatos que o concessionário entenda preencher os requisitos para a contratação aos empregados da Infraero atualmente lotados no aeroporto, objeto da desestatização. Prevê na minuta de edital de leilão os requisitos mínimos para a realização técnica do operador aeroportuário dos seguintes processamentos mínimos de passageiros em pelo menos um dos últimos 5 anos. A. Para o aeroporto de Salvador e Porto Alegre, processamento mínimo de 9 milhões de passageiros. B. Para o aeroporto de Fortaleza, processamento mínimo de 7 milhões de passageiros. E C, para o aeroporto de Florianópolis, processamento mínimo de 4 milhões de passageiros. Caso a desocupação necessária para ampliação e homologação da pista de pouso e decolagem do aeroporto Salgado Filho não se ultime em até 4 anos, seja previsto que tal ocorrência ensejará o pagamento adicional de contribuição fixa pela concessionária em favor do poder concedente, no valor de R$ 424.053.364, atualizado pela variação do IPCA, desde a data da publicação do edital de leilão até a data do pagamento, que deverá ser realizado em até 5 anos contados da data de eficácia do contrato de concessão. Ampliação das pistas de pouso e decolagem dos aeroportos de Fortaleza, de Porto Alegre e Florianópolis, de acordo com os requisitos regulamentares do projeto, para a aeronave crítica código E, em pista de aproximação de precisão, que deverá entrar em operação, sendo que a escolha pelo código E da aeronave crítica e os requisitos para aproximação de precisão não constaram dos ofícios encaminhados pela SAC, e sim dos relatórios de engenharia. Ao submeter os EVTs à audiência pública em atendimento à determinação do Tribunal de Contas exarada nos acordos 925, 926, 956 e 57, todos de 2016, o rito processual da presente rodada assumiu outra dimensão, vez que estarão em dimensão os elementos técnicos e diretrizes políticas que serviram de substratos à elaboração dos documentos jurídicos. Desse modo, qualquer alteração dos conteúdos nos EVTs repercutirá nas cláusulas editalícias,
especialmente se forem suprimidas algumas das obras de infraestrutura ou alterados os parâmetros utilizados no cronograma de investimento. Tal fato aumenta a possibilidade de alteração nos documentos jurídicos, mesmo que bem fundamentado nas premissas até então conhecidas. Neste ponto, entendo que é razoável, em atendimento ao princípio constitucional da eficácia, da economia processual, que as minutas sejam somente apreciadas pela Procuradoria Federal após os resultados das audiências públicas, quando estarão consolidadas as contribuições necessárias da sociedade julgadas pertinentes. Ademais, e para corroborar, consultada a respeito, a própria Procuradoria da Agência manifestou-se no seu parecer 002 pela regularidade jurídica do encaminhamento por ausência de normativos que determinem o contrário, competindo ao colegiado de diretores a análise da conveniência e oportunidade de manifestação da Procuradoria previamente à audiência pública. Ante o exposto, com base na nota técnica número 8 de 2016 e no parecer 002, voto favoravelmente à submissão da presente minuta dos documentos jurídicos à audiência pública em sessão presencial nas cidades em que se localizam os aeroportos em questão e em Brasília, na sede da agência, pelo prazo de 45 dias. Recomenda ainda o encaminhamento da comunicação à Secretaria de Aviação Civil, propondo a discussão de protocolos de comunicação entre as áreas responsáveis pelas audiências públicas, com o objetivo de equacionar as divergências de procedimentos e interpretações que, porventura, ocorrerem durante o processo de consulta. Da mesma forma, recomendo à Superintendência de Planejamento Institucional que empreenda estudos e apresente propostas de eventuais alterações normativas com o objetivo de adequar o ritmo dos procedimentos da agência que devam ser submetidos à audiência pública, em prol da celeridade e da eficiência que são requeridas do serviço público e que devem norteá-lo, evitando-se dupla análise, a meu ver, desnecessárias. É como voto, senhores. Senhores diretores, diretor Juliano. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Diretor Paz de Basso. Diretor Ricardo Fenelon. Prezados diretores, preliminarmente, ressalto que as preocupações que apresentarei a seguir, em especial quanto à opção do não envio do processo à Procuradoria Federal junto à ANAC nesta fase, não se trata de uma questão de mera legalidade. Trata-se da discordância quanto à alteração abrupta do procedimento que estava acordado há meses, bem como dos precedentes desta agência. Considerando que, em todos os processos de concessão de aeroportos realizados por esta agência até a presente data, o procedimento adotado foi o de submissão das minutas dos documentos jurídicos à Procuradoria Federal junto à ANAC antes da realização de audiência pública. Considerando que há pelo menos 8 meses em todas as reuniões que participei nesta agência para tratar do processo ora em análise, sempre foi acordado entre as áreas técnicas envolvidas e o corpo diretivo da ANAC que o procedimento administrativo que seria adotado para este processo incluiria prazo para análise prévia pela Procuradoria, o que, inclusive, está evidente no e-mail enviado pela Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA, em 25 de 4 de 2016, contendo o novo cronograma atualizado após o recebimento dos acórdãos do Tribunal de Contas da União, TCU. Considerando que o objeto dessa discordância, conforme se observa do último cronograma apresentado pela área técnica, trata-se de uma diferença ínfima, de poucos dias, que não trariam nenhum impacto ao processo, pelo contrário, o tornariam mais robusto do ponto de vista legal, até porque a Procuradoria sempre trabalhou de forma a não impactar nos prazos exíguos dos processos de concessão de aeroportos. Considerando a praxe procedimental dessa agência, que, em assuntos igualmente urgentes e relevantes para a sociedade e para a indústria de aviação nacional e de infraestrutura aeroportuária, como nos processos recentes de alteração do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, RBAC 61, de a criação do novo Regulamento de Aeronaves Remotamente Pilotadas
e de atualização das condições gerais de transporte, entre outros, em todos estes processos foi solicitada a manifestação crítica da Procuradoria Federal antes da submissão dos textos e documentos à audiência pública. Considerando que, em diversos processos que já tramitaram nesta agência, houve a necessidade de alterações nos documentos após a realização de análise prévia da Procuradoria, antes da realização de audiência pública, pode-se afirmar que, caso a Procuradoria, em momento posterior, surgir alteração que afete direito dos agentes econômicos e venha a ser acatada pelas áreas técnicas e pela diretoria, uma nova audiência teria que ser realizada, nos termos da lei de criação da ANAC, o que traria, sim, mais burocracia ao processo. Considerando ainda que em todas as reuniões realizadas, tanto com os diretores que encerraram seus mandatos no dia 19 de 3 de 2016, quanto com os novos diretores que tomaram posse há menos de um mês, sempre me manifestei claramente a favor da diretoria colegiada ter um prazo maior para analisar um processo extremamente complexo como este, que envolve a concessão de 4 dos maiores aeroportos do país. Considerando a evidente necessidade de realização de análise mais aprofundada dos respectivos processos administrativos por parte dos diretores que, ressalte-se, tiveram apenas 3 dias úteis para conhecer integralmente cada processo, vez que pautados para a deliberação do colegiado em 29 de 4 de 2016, ou seja, 2 dias após a aprovação da nota técnica da SRA, nota 8 de 2016. Considerando que somente a análise do Tribunal de Contas da União nesta etapa ensejou 125 dias e que os acórdãos somente foram prolatados há exatos 14 dias, considerando que a expectativa gerada na sociedade, quando submetemos minutas de documentos jurídicos à consulta pública, é de que tais documentos encontram-se maduros dentro da agência e consubstanciam as certezas construídas ao longo do tempo a partir das experiências estimadas e adequadas pelas áreas técnicas, considerando quanto ao mérito dos documentos, ressaltando o curto prazo disponibilizado a esta diretoria para analisar o processo, especificamente em relação à manifestação da SRA, conforme nota técnica que embasa o presente processo, destaco. Todos os elementos, ora apresentados, foram incorporados ao processo em questão como política de governo e considerados por esta área técnica na elaboração dos documentos jurídicos relativos ao processo licitatório, assim entendidos edital, contrato e demais anexos, bem como na realização da licitação propriamente dita, sem que se tenha imiscuído no mérito, ressalvado entendimento diverso a ser dado pela diretoria colegiada desta ANAC. Entendo eu, data máxima vênia, que não poderia a ANAC, como sugerido no presente processo, furtar-se ao questionamento técnico adequado quanto ao mérito das opções políticas contidas nas diretrizes recebidas do governo, e não obstante a inteira legitimidade que se reconheça à Secretaria de Aviação Civil para a sua concepção. Considerando, por fim, o disposto no artigo 4º da Lei de Criação da ANAC, que estabelece a independência administrativa e a autonomia técnica da agência, bem assim, a garantia de mandato fixo e a ausência de subordinação dos seus dirigentes, como instrumentos de viabilização do interesse público, e não obstante o contexto político ou econômico eventualmente experimentado, ante o exposto, com as devidas vênias ao respeitável voto do diretor-presidente, ressaltando novamente a relevância e complexidade que são inerentes aos processos de desestatização de aeroportos, ressaltando a ausência de justificativa plausível para a mudança abrupta em um procedimento que estava acordado há meses, voto pelo reestabelecimento da normalidade da tramitação processual, ou seja, pelo encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal junto à ANAC, para que seja realizada análise prévia e crítica, principalmente em relação às recomendações do Tribunal de Contas da União. Após manifestação da Procuradoria, em face da necessidade de uma análise mais aprofundada, voto também pelo encaminhamento do processo a todos os diretores dessa agência, por um prazo de 10 dias. Concluindo, ressalto que o aumento de prazo que estou propondo é de menos de 20 dias, e que a única novidade nesta proposta, em relação à proposta original, assim como requerido por mim em diversas reuniões, seria um aumento do prazo para análise por parte dos diretores. É como voto.
Algum diretor gostaria de se manifestar? Umas dúvidas. Nós consultamos a Procuradoria? Acho que Consultamos. Então, até, Cléber, não sei se você podia ajudar a esclarecer aí, mas eu estou entendendo que, a partir de agora, a ideia é adotar para todos os procedimentos esse rito. Não sei se vale a pena aí vocês esclarecerem um pouco mais, mas... Pois não. Antes de passar a palavra ao Dr. Cléso, eu só queria mencionar algumas coisas em relação, com todo respeito ao voto do diretor Ricardo Fenelon. Efetivamente, a Procuradoria não deixou de ser consultada. Ela foi consultada sobre essa necessidade que nós identificamos, ou essa desnecessidade que nós identificamos de coisas que vêm sendo feitas, que, no nosso ponto de vista, inclusive ferindo a Constituição, de que a Procuradoria se manifestasse 2 vezes. Não existe normativo nesse sentido, não existe obrigatoriedade nenhuma nesse sentido. Pelos cálculos médios, isso gera um atraso nos procedimentos da administração de quase 2 a 3 meses. E o que nós estamos propondo, porque identificamos no processo, porque estamos mapeando processos, é que não há necessidade neste primeiro momento, porque nós precisamos dar celeridade, razoabilidade, eficiência ao procedimento administrativo. O que nós estamos propondo com o voto não é apenas em relação a este processo. O que nós estamos propondo com o voto é identificamos um procedimento que não há necessidade de ser feito e queremos fazer isso com todos os procedimentos da agência. RBAC, que hoje perdemos muito tempo para que a sociedade se manifeste, os procedimentos todos que vão à audiência pública, e é isso que nós pleiteamos. Fizemos uma consulta à Procuradoria, o Dr. Cléso vai poder confirmar, no sentido de que, e qual era a nossa ideia, que a sociedade se manifeste, que todos os processos sejam, que todos os dados sejam consubstanciados, e aí sim a Procuradoria se manifeste. Quanto aos prazos, eu entendo o que o Dr. Ricardo coloca, mas o prazo que se imaginava do TCU seriam 45 dias, foram 126 dias. Todas as reuniões de todas as áreas técnicas que ocorreram, toda a assessoria de todos os diretores estavam presentes. O prazo inicial que se pensava, e o que eu também concordo que é muito pouco, para que a diretoria se manifestasse, seriam de 3 dias. Nós liberamos com um prazo, e o que se tinha acordado não se falava nem em prazos úteis, nós liberamos com antecedência. E a audiência pública, se nós considerássemos, de que maneira faria, a previsão era de 30 dias. Nós estamos colocando 45 dias, se for o caso, prorrogaremos o fato, e aí sim vamos corrigir o processo. Após manifestação da Procuradoria, que os diretores tenham prazos suficientes, eu inclusive discordo da votação dos 10 dias, eu acho que os diretores precisam de 15 dias para deliberarem sobre o documento final que nós precisamos. Então, essa foi a razão, mas eu queria só que o Dr. Cléso esclarecesse um pouco, porque houve uma consultoria ao Consultor-Geral da República nesse sentido. Com licença, senhores. De fato, conforme o diretor-presidente destacou no próprio voto, por meio de um despacho do diretor-presidente, foi feita uma consulta à Procuradoria junto à agência, especificamente, estritamente, isso é preciso ficar claro, para se questionar a existência de algum óbice jurídico à manifestação da Procuradoria, abre aspas, somente após a consolidação e análise das contribuições recebidas na audiência pública e antes da fase externa de licitação em obediência ao artigo 38, inciso 6 da Lei 8.666 de 93. Fecha aspas. Bem, a resposta, eu não a lerei para não consumir muito tempo, mas, em síntese, ela foi formalizada por meio de um parecer, o parecer número 2 de 2016, que foi por mim aprovado, e a resposta cuidou desse aspecto procedimental. Em resumo, após os fundamentos que constam nesse parecer, a Procuradoria opinou no sentido, abre aspas,
da ausência de irregularidade jurídica na manifestação da Procuradoria Federal desta agência somente após a consolidação e análise de contribuições recebidas na audiência pública e antes da fase externa de licitação, em obediência ao artigo 38.6 da Lei 8666 de 93, competindo, porém, ao colegiado de diretores da Agência Nacional de Aviação Civil a análise de conveniência e da oportunidade de manifestação da PF-ANAC previamente ou posteriormente à realização do procedimento mencionado. Esse é, em síntese, o nosso entendimento e não cabe a nós, nesse momento, qualquer manifestação quanto aos demais aspectos jurídicos relacionados ao processo, o que vai ser feito oportunamente. Ou seja, só para ficar claro que a Procuradoria irá se manifestar sobre o processo integralmente, né? Eu espero que tenha um prazo razoável para fazer isso também. Bem, em outras palavras, considerando inclusive os questionamentos apresentados pelo senhor diretor Fenelon, eu entendo que a escolha do rito, para o caso concreto, constitui uma questão a ser avaliada pelos diretores. Da nossa parte, são essas as considerações, senhor presidente. Não sei se há alguma dúvida adicional. Existe algum normativo que nos impeça de utilizar, não apenas nesse, mas em todos os ritos da agência? Existe um rito que obrigue essa dupla passagem pela Procuradoria? Não. Isso não foi existe. abordado no parecer, essa obrigação de dupla análise, ela não eu queria, tem um fundamento eu queria deixar expresso. isso bem claro para os diretores, porque é o seguinte, todos que me conhecem sabem desde o início que uma das coisas que eu mais prezo é justamente a economicidade, porque isso envolve recursos públicos, eficiência no serviço público e a prestação de serviço que nós temos que dar. Então, nós estamos mapeando a todo momento processos cujo objeto é identificar. E em processo administrativo não existe costume. Existe sim a administração identificar que aquilo não está fluindo bem e que nós podemos corrigir. Eu entendo a preocupação do diretor Ricardo, mas essas são as razões que nós colocamos. Presidente, só para esclarecer mais uma vez, que a minha questão não é de legalidade. A minha questão é, podemos sim discutir a desnecessidade de passar 2 vezes pela Procuradoria, mas sempre foi feito assim. Alterar esse procedimento no momento do procedimento, para mim, não é razoável, por isso eu discordo da mudança de rito. Tudo bem. Pois não, diretor. Só mais uma pergunta. Permanece, supondo que decidamos e a partir de agora só passaremos a consultar a Procuradoria no final, como o rito geral. Em todos aqueles que têm audiência pública. Em todos que têm audiência pública. Mas permanece com o superintendente, a julgar no caso concreto, a autonomia para, tendo alguma dúvida, consultar a Procuradoria antes de mandar a diretoria para ir à audiência pública? Bem, a rigor, desculpe, pois não. diretor presidente. Bem, em relação ao papel da Procuradoria de assessoramento às áreas, ou mesmo para responder uma consulta formal, ele permanece e pode ocorrer não necessariamente vinculado a uma análise prévia à audiência pública. Ele pode ocorrer a qualquer tempo. Diretor Ricardo. Pois não. Eu só queria enfatizar, peço desculpas aos diretores, mas é importante enfatizar que a agência ela vem promovendo um trabalho sistêmico, que não é pontual, casuísta, no sentido de que nós façamos aqui, dentro de todos os processos existentes na agência, uma redução, um aumento de eficiência com redução na parte burocrática da agência. Talvez possa parecer que houve uma coincidência. Todavia, a ação que se pretende para todos os processos que serão tratados dentro da agência leva em consideração que a passagem 2 vezes pela Procuradoria acarretava uma perda de tempo desnecessária e, ao mesmo tempo, que não teria, entre aspas, um respaldo legal da obediência de que esse rito fosse mantido. Então, é por conta disso que nós estamos estudando não apenas esse processo, mas outros processos, de maneira a dar celeridade a todos os andamentos burocráticos dentro da agência e não somente apenas nesse. É isso que eu gostaria de enfatizar. Diretor Ricardo Fenelon. Diretor Ricardo Bezerra. Eu entendo os considerandos do diretor Fenelon, porém acho que não há prejuízo nem da ordem legal, como ele mesmo falou, nem da ordem de análise por parte dos diretores da agência, porque a gente vai ter todo o período
de audiência pública para estar analisando o processo. Está certo que o diretor Fenelon não concorda com o procedimento ter alterado agora no meio, mas realmente foi visto esse fato de tentar encurtar e ser mais eficiente a agência, que eu acho também muito positivo, e voto com o diretor-presidente. Obrigado. Diretor, eu queria apenas só finalizar, mas dizer que, como presidente da agência, o que eu mais resguardarei é a independência funcional que nós temos, é o mandato que nós temos. Mas a todo momento eu vou brigar para que nós possamos rever processos que estão atrasando uma efetiva resposta da agência à nossa sociedade. Então, com isso, eu quero proclamar o resultado, né, 4-1. Senhora Ana Mota. Aprovado o voto. Vamos submeter a audiência pública por 45 dias.